Olá pessoas, bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos ao nosso Mereu Talks. É um prazer ter vocês aqui de novo no nosso podcast. Eu sou Samuel Guimarães, vou ser o host então dessa temporada do nosso podcast. A gente está aqui hoje com o Ivan Cruz, que é cofundador e diretor de marketing da Mereu, CS e também produto. E com o Rafael Coutinho, que é consultor de gestão e liderança e também mentor de liderança nas empresas. Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês nessa iniciativa que é levar conhecimento, inspirar líderes da área de gente e gestão das empresas. E hoje especificamente é um prazer estar aqui com o Rafael, o Rafa, trabalhou comigo na consultoria e nós vamos falar sobre gestão e liderança, né? Cultura de resultados, como trabalhar isso nas organizações. E o que eu acho mais fantástico aqui do dia de hoje é porque o Rafa tem tanta experiência como consultor de ajudar as empresas a estruturar os processos, como também como executivo, né? Então é como no papel de líder, como fazer isso acontecer. Então, Rafa, bem-vindo aí. Um prazer estar aqui com você. Legal. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra aí receber esse convite de vocês. Bom, antes da gente começar aqui a nossa pauta, eu queria só lembrar todo mundo aqui que quem está escutando ou assistindo, né, se estiver no YouTube, por exemplo, ou estiver escutando em alguma plataforma, você pode assinar, seguir o nosso perfil, que aí você recebe todas as notificações dos novos episódios. A gente está programando uma temporada cheia de convidados bem interessantes, assim como o Rafael está aqui com a gente. Então, segue a gente, seja curtindo, seja seguindo aqui o perfil para você ficar por dentro de tudo. E todos os links desses canais, para você escolher de acordo com sua preferência, vão estar aqui no comentário do post. Então, vamos começar com a pauta aí, Ivan. Vamos lá. Rafa, conta pra gente um pouco sobre a sua experiência, né? Tanto na consultoria, como depois também como executivo, como líder, né? E a importância disso para a sua trajetória e como você vê as diferenças entre os dois lados da moeda. Bom, de uma forma, tentando fazer um resumão aqui, eu sempre gostei muito da área de consultoria, desde a época da faculdade, e aí comecei a trabalhar na época na Falcone, e trabalhei lá durante 13 anos. Entrei como trainee e saí como consultor sócio. E uma das coisas que eu fui percebendo ao longo desse tempo de trabalho com consultoria foi que alguns projetos eu ia lá, implementava as ferramentas de gestão junto com uma equipe e aquele trabalho que a gente implementava continuava por 1, 2, 3 anos. Depois a gente mantinha contato com o pessoal da empresa e o projeto se perpetuou e o negócio enraizou, né? Criou uma cultura ali dentro focada em resultados, focada em melhorias, de transparência, de meritocracia. Mas existiam alguns casos na consultoria que o projeto era implementado, mas depois que acabava ele ia morrendo e 1, 2, 3 anos depois já não tinha mais nada. Isso começou a me chamar a atenção na época de consultoria, né? Por que algumas empresas conseguem absorver o conhecimento de gestão e perpetuá-lo e outras não? E eu fui percebendo que estava muito ligado a fatores que não são tão visíveis ou tão tangíveis, né? Então, eu fui me inclinando um pouco para entender esses fatores, trabalhar um pouco mais a questão do lado de pessoas, né? Então, fui começar, por exemplo, a discutir com o diretor da empresa qual era o melhor perfil ali para a equipe dele, pessoas que às vezes não tinham o perfil e estavam exercendo um determinado papel. E algumas vezes o diretor fazia mudanças e aquilo gerava uma mudança de resultado. E aí chegou um determinado momento da minha carreira que eu falei, eu quero trabalhar com liderança também, né? Não só com essa parte de gestão, porque eu via que aquilo gerava resultado e eu também estava me identificando com aquele tipo de trabalho. Então, segui aí para um segundo ciclo da minha carreira, que foi trabalhar na minha empresa, né? Misturando um pouco elementos de liderança, de desenvolvimento comportamental com a parte de gestão. E aí depois de, já acho que uns 6, 7 anos, aí, um tempo nessa carreira de consultoria, essa carreira solo de consultoria, eu percebi que eu queria entender mais e tem algumas coisas que você não entende só olhando ou vendo os outros fazerem. Você precisa estar na pele de quem está fazendo. E aí eu decidi seguir uma experiência que surgiu uma oportunidade, né? De ter uma experiência como CEO de uma empresa, como um executivo, para entender do outro lado como que funciona, né? E foi muito rica essa experiência, né? A gente vai compartilhar aqui um pouquinho, mas só para dar um primeiro overview, né? Quando a gente está como consultor, os projetos são muito perfeitos, né? Você consegue ter um certo controle, monta o seu cronograma, por mais que haja dificuldade de implantação, as coisas estão mais sob o seu controle.
Na cadeira de executivo, a quantidade de imprevistos e a quantidade de pontos que acontecem por conta do fator humano muda totalmente o seu plano, ou pode mudar o seu plano com uma frequência. Então, acho que esse já é um primeiro aí desafio quando você está do outro lado da mesa. Ô Rafa, quando a gente fala em cultura de gestão ou trabalhar alta performance, o que você acha que são os alicerces ou os grandes pilares para que as empresas alcancem isso? Estou te fazendo essa pergunta porque do intuito do podcast é levar prática para as empresas, né? Então, por exemplo, quem está nos acompanhando, poxa, o que eu tenho que trabalhar, olhar, pelo menos no básico, para eu começar a construir a cultura de resultados? Eu gosto de separar essa tua pergunta, assim, a resposta em duas partes, né? Então, acho que um primeiro pilar é você ter um sistema de gestão que te permita que as pessoas saibam para onde estamos indo, qual que é a minha parte neste caminho, né? E como que eu vou chegar lá. Então, acho que são 3 perguntinhas básicas que as pessoas se fazem, né? E ela precisa saber. E para você conseguir responder isso para todo mundo dentro da empresa, a maneira muito simples e direta é você desdobrar as metas desde uma estratégia até a tua operação, né? Simples e direta de explicar, né? Mas de fazer isso o desafio. Tem uma complexidade aí. A coisa é maior, né? Razoável. O buraco é um pouco mais embaixo, né? Então, acho que esse é o primeiro pilar, né? Dar a direção para todas as pessoas dentro da empresa, ter essa clareza, né? E o segundo pilar é você ter uma cultura saudável, né? Eu gosto de fazer muita comparação com um terreno, né? Você pode ali plantar uma árvore, mas se o terreno onde aquela árvore está plantada não tiver bem preparado, não tiver bem adubado, não tiver com as condições, a árvore vai durar ali talvez 1 mês, 2 meses, mas ela morre. Isso acontece também quando a gente planta gestão em ambientes que não tem uma cultura minimamente bem preparada, ou você não começa junto, né, a gestão com o trabalho na cultura. Então, o segundo pilar é esse, você ter uma cultura que favoreça, por exemplo, um turnover baixo, as pessoas estarem engajadas, existir um clima mínimo de confiança, né, de autonomia para as pessoas. Então, só para dizer assim, alguns elementos aí de uma cultura que seria uma cultura fértil para implantar um trabalho de gestão que vai se perpetuar, né? Acho que esse é o ponto-chave, porque implantar gestão é fácil, mas que perpetue com o tempo não é tão... É cultura, é transformação cultural, né? Exato. Interessante essa questão da gestão de metas, né? Porque a gente trabalhando nessa área, a gente às vezes não para pensar em algum ponto. Essa é talvez a principal, tem a questão de direcionamento. Eu saio do ponto A, vou chegar a um ponto B, olhando para o planejamento estratégico, e vai estar todo mundo vendo o que está acontecendo, o que está mudando ou não, e o objetivo onde a gente quer chegar. Mas você comentou uma coisa curiosa, que era a questão que pegou muito para mim, que isso pode evitar com que algumas pessoas façam só uma autopromoção, um autoelogio, tudo só voltado para ela e não para o negócio ou para o objetivo de todo mundo. Você poderia comentar um pouquinho, que eu achei bem interessante. Tá. Esse comentário seu, porque eu falei assim, nunca parei para pensar nisso, nessa perspectiva. Legal. Acho que todos nós, seres humanos, a gente tem uma primeira inclinação para o conforto, né? Então, desde a hora que toca o celular ou relógio ali de manhã, você tem a tendência ali de colocar na soneca, você quer coisas que te deixem de alguma maneira mais confortável. Então, isso é uma tendência que todos nós temos. Temos uma tendência muitas vezes de querer aplausos, né? Querer que as pessoas nos elogiem, querer reconhecimentos. Então, quando a gente não tem metas dentro de uma empresa para as pessoas terem uma clareza de onde elas têm que chegar, essa primeira tendência nossa de conforto e aplausos, ela vem mais à tona, porque eu não tenho um referencial externo. Então, o que eu vou fazer? Porque todo mundo na empresa, todos nós, né, em qualquer área, a pessoa quer ser bem-sucedida. E como é que eu vou ser bem-sucedido numa empresa onde não tem meta? Eu vou ter que arrumar maneiras de ser bem visto pela direção. Então, aí surge aquele perfil da pessoa que tem uma tendência para ser mais bajuladora, né? Eu vou ter que me vender muito bem. Então, surge aquela pessoa que sabe vender, mas não necessariamente ela entrega, mas ela sabe fazer propaganda do trabalho dela. Então,
Então, uma empresa que não tenha as metas desdobradas, ela pode muitas vezes acabar estimulando uma cultura de autopromoção e uma cultura de injustiça, porque muitas vezes vai se sobressair pessoas que não necessariamente estão entregando, mas pessoas que sabem se vender e sabem, de alguma forma, às vezes até eu vou usar uma palavra forte, mas a gente sabe que é a realidade, às vezes sabem manipular outras pessoas para aparecer bem na foto, né? Eu me lembro de alguns projetos que eu trabalhei de gestão que geralmente era o mesmo filme, né? Depois que você implantava as metas para todo mundo e começava as reuniões de acompanhamento, aparecia algumas pessoas, alguns gestores que se destacavam, e vários deles, antes do projeto de gestão, eram pessoas assim que não tinha uma avaliação de destaque dentro da empresa. Eram pessoas que faziam o trabalho delas silenciosamente, um bom trabalho, mas elas não se vendiam. E aí quando começou um projeto em reunião de acompanhamento, como que essa pessoa mostrou esse plano de ação? Olha os resultados daquela pessoa. Então, no fundo, a pessoa já tinha um desempenho muito bom, mas como ela não se vendia, ela ficava meio que como uma pessoa ali despercebida no meio. E ao mesmo tempo eu vi pessoas que eram o oposto, pessoas que tinham uma visibilidade, tinham uma avaliação muito positiva dentro da empresa, e quando começou a reunião de resultados, que a pessoa tinha que apresentar a meta dela, quais as ações, em 2, 3 reuniões ela não conseguia sustentar aquilo que ela vendia antes que ela entregava. Então, no fundo, a cultura de gestão acaba também ajudando a implementar um sistema mais justo, em que se avalia as pessoas de fato pelo que elas conseguem entregar, e as pessoas que estão apenas se vendendo, naturalmente o sistema já expõe isso e acaba encaminhando, né? Rafa, ouvindo assim, um ponto que aparece e aí eu queria te perguntar para você ver se na sua experiência isso acontecia muito ou poucas vezes e como contornar. Se existe uma distância entre a estratégia da companhia e o desdobramento disso nas metas da organização, ou seja, poxa, tem gente que tem metas que o quanto impacta ou não a estratégia. Se isso você vê em algumas situações e como contornar isso, né? Como resolver ou apoiar as empresas nisso. Bom, Ivan, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, né? O que eu posso dizer é que, primeiro, assim, empresas que têm estratégia, tem muitas empresas que não têm, né? Às vezes não tem por uma imaturidade de gestão, nem chegou a discutir estratégia, só discute o horizonte de 1 ano. Mas tem muitas empresas que dizem que tem estratégia, mas no fundo ela tem uma planilha com uma projeção de 3 anos e 5 anos, né? Porque quando a gente fala estratégia, a gente fala da empresa ter um diferencial concreto em relação aos competidores dela, que não é simples de ser copiado. Então, eu acho que esse é um primeiro gap, né? Não são tantas empresas que têm uma estratégia de fato que a diferencie, né? E aí tem, acho que esse gap que você está comentando, que às vezes se desconecta, né? Uma das coisas que a gente tem visto hoje, até por essa questão de um pouco de moda, né? De startups, de gestão no modelo startups, eu acho que tem muita coisa positiva do modelo de gestão de startups que as empresas grandes perderam ao longo do tempo, né? Para citar aqui uma delas, por exemplo, é a questão de foco verdadeiramente no cliente, né? Mas tem algumas coisas que hoje tenta se copiar de startups para empresas grandes, né? Que no fundo não se aplica naquela realidade de uma empresa grande. Então, por exemplo, essa questão de metas trimestrais ou quadrimestrais que você revisa o indicador ou o objetivo, né? Isso funciona muito bem para uma empresa que está testando o seu modelo de negócio. Então, se aplica essa abordagem de gestão, né? Mas para uma empresa estabelecida que já tem o seu modelo de negócio e ela quer se tornar mais eficiente, ela não está testando algo, ela quer se tornar mais eficiente, não faz tanto sentido ter metas revisadas a cada trimestre ou quadrimestre, indicadores revisados, né? Então, talvez um dos motivos que as empresas, algumas, não conectam a estratégia com as metas trimestrais pode ser por conta desse modismo que acabou misturando um pouco, né? Outro dia eu participei de um curso e eu achei um pessoal que tem muito contato com startups, com empresas grandes,
E o palestrante falou algo que para mim ficou bem marcado, né? Que assim, hoje os executivos, por uma série de motivos, né? De sobrecarga, eles estão tendo uma formação muito rasa em termos de gestão, né? E aí eles ouvem algo que foi falado pelo empresa A ou empresa B, estão fazendo lá fora, e aí não entenderam o que é aquilo, mas já pegam aquilo e falam, ó, implementem aqui, né? Então a formação dos executivos hoje ainda está muito superficial. Acho que esse é um dos motivos que esse tipo de questão de não conectar as metas acaba acontecendo, né? Exato. Não, você falou um ponto bem interessante, porque é isso, né? Uma coisa é eu trabalhar a eficiência do negócio, do business, que é ser eficiente. E uma outra coisa é eu me posicionar estrategicamente, que é desenvolver um diferencial competitivo, que isso vai me posicionar estrategicamente, né? Então são coisas complementares, mas são diferentes, né? Então eu também entendo que tem uma desconexão às vezes, né? A pessoa fala que é uma estratégia, mas é trabalhar a eficiência operacional. Fala que é inovação, né? Vou trabalhar em coisas diferentes, mas vou trabalhar a mesma coisa. Ou eu vou revisitar minhas metas de eficiência trimestralmente. Então, há uma deturpação de alguns conceitos, né? É até legal, assim, a gente vai até explorar esse tema. Até tem um evento, né, Samuel? Acontecendo hoje. Agora, dependendo do dia que a pessoa está ouvindo o podcast, amanhã. Vai dependendo, porque podcast tem isso. A pessoa pode estar ouvindo um dia, 2 semanas depois, um mês depois que ela chegou nesse episódio, mas aí a gente deixa no comentário aqui, porque tem um link, seja para o material, ou seja participar de uma nova rodada do nosso workshop, que vai tratar dessa questão aí. Que é um pouco da ambidestria, né, que nós estávamos conversando. Então, poxa, como conectar também a estratégia a metas de eficiência e de inovação, sendo que inovação puxa a estratégia da empresa, de alguma forma, porque entender qual que é o meu produto de amanhã, né? Qual que é o meu mercado de amanhã. O meu produto de hoje talvez não vai ser o que vai garantir a vida da empresa daqui a um mês, daqui a 2, daqui a alguns anos, né? Então é um tema bem interessante que depois a gente faz outro podcast com você sobre isso. Legal. E o Rafa falou da questão, às vezes não é por maldade, mas acaba virando modismo, né? Então, tais empresas fazem assim, deu certo, vou fazer aqui. Aí bastou agora, a gente estava... Uma matéria foi uma das coisas que a gente estava começando a estudar, vamos dizer assim, aprofundar. O ambidestria foi isso. Aí uma das maiores empresas do mundo virou e falou assim, agora não dá mais para ser só as short-term goals, como ele usou, agora são as long-term goals. Aí a gente, na hora que a gente deu o artigo, falou, é isso aí, são as metas anuais que a empresa precisa ter. Ele viu que só as trimestrais ou a cada 4 meses não fazem sentido para verificar uma mudança de direcionamento. Só isso não funcionava. Você quer pegar um outro exemplo disso, Samuel? Por exemplo, gestão de projetos, né? Tem muito essa termo que está na moda, gestão de projeto ágil, né? Que você revisa, não trava escopo, não trava uma série de coisas. Para algumas realidades, é a melhor ferramenta. Mas para outras realidades, para algo que você já tem uma previsibilidade de quais são as etapas do teu projeto, o modelo tradicional, vamos dizer, em cascata, é mais aplicável, né? Então, acho que esse é o ponto, a gente ajudar os gestores a definirem a melhor abordagem para a necessidade deles, né? Independente do que está na moda ou do que está se falando mais. Né? Não dá para construir um avião replanejando a cada 3 meses, né? Queria entrar agora um ponto a respeito da questão desse desdobramento de metas na hora de planejar a meta ali, seja de um líder, do colaborador, de todas as pessoas colaboradoras ali, de alguma forma vão fazer o seu planejamento de metas. Aí tem estruturas top-down, varia muito, é a questão que você falou de cada empresa vai encontrar um modelo melhor, se uma é colaborativa ou menos colaborativa, depende muito do negócio. Mas uma coisa interessante que eu já vi algumas pessoas comentando para onde que a meta deve ser? Ela deve ser um desafio. Então, se a minha meta é alcançar 50 e eu estou tendo 20 de algum resultado qualquer, dando exemplo, é melhor ser 30 e é possível alcançar, ou não, vamos jogar 50, até inclusive que a gente falou da gestão de metas, pensando nas startups, quando você pensa nos OKRs, tem muito isso, né? Tem um shoot to the moon, que você joga lá longe e talvez não sabe se vai alcançar. Quando a gente trabalha mais com metas, o ideal seria você mirar em algo que é alcançável. Como funciona isso para não as pessoas
não se sentirem pouco engajadas, falar, isso aqui é uma meta que veio aqui, mas que é impossível de alcançar e eu não vou trabalhar mais nela, eu não vou me engajar com essa meta. Como é que você vê isso, esse equilíbrio aí? Eu acho que o primeiro passo é um pouco do que você colocou na tua pergunta, que é a gente separar o cenário, né? Então, uma coisa é a definição de meta para uma área nova ou para uma startup. E aí a definição de metas ela vai ser mais imprecisa naturalmente porque é um negócio novo, né? Outro dia eu vi um caso que era do iFood, aí o gestor falou, a gente tinha entregas no passado, a gente levava mais ou menos, acho que era 55 minutos para fazer uma entrega em média. E aí nós colocamos uma meta em 3 anos de passar para 15 minutos. E aí ele falou, eu sabia que era um número impreciso, que talvez a gente não fosse chegar em 15 minutos, mas é o desafio para a gente. E em 3 anos eles chegaram, se não me engano, em 25. E ele falou, tá ótimo. Então assim, falando de uma área nova, um negócio novo, essa imprecisão e essa distância é aceitável e não tem como fazer diferente, né? Agora, quando a gente fala de um negócio estabelecido, de algo que você já tem um histórico ali de alguns anos, você está buscando eficiência, aí é importante você definir metas com um grau de precisão maior. E aí, basicamente, você pode usar dados históricos, comparativos com benchmarks externos, né? E é importante usar o conhecimento das pessoas da empresa, né? Tanto pares como subordinados, para poder ter um olhar sobre aquela meta e poder fazer os seus comentários. Eu acho que quando você se cerca aí principalmente desses 4 elementos, te ajuda a ter uma meta não só mais realista, como mais que vai gerar mais engajamento, apropriação das pessoas. Porque uma meta irreal, talvez ela seja pior até do que não ter meta, porque aí a pessoa sabe que estão colocando algo para ela que é impossível. Então vai descredibilizando o sistema de gestão, né? Até pegando esse gancho, até voltando um pouco na introdução do tema de cultura, né? Igual você falou, às vezes você tem alguma empresa que se implanta um modelo e esse modelo vai se perdendo. Quais são os principais motivos que você tem visto que causa essa perda aí, né, a cultura não se estabelece? Né, e o que você sugere que possa ser feito? Aonde atuar? Né? Tá. Bom, essa é uma pergunta aí de 1 milhão, né? Mas um dos motivos principais que eu vejo é a questão do exemplo da liderança, né? Então, o CEO, o time ali ligado diretamente a ele, precisa não só comprar, mas investir um tempo no projeto para ajudar este projeto a ser customizado à realidade e à cultura da empresa. E não assim, é um projeto de uma consultoria que está vindo aqui e assim, é algo, vamos dizer, acessório. Nós temos aqui o nosso dia a dia e algo que está à parte do negócio, né? Eu lembro de uma empresa que tem uma cultura muito forte, uma multinacional que uma vez eu trabalhei num projeto lá. Olha só, para dar um exemplo concreto para vocês, né? Trabalhei lá acho que 6 meses num projeto de implantação de gestão. Não foi muito tempo. Depois de tempos que eu saí de lá, o projeto não só continuou, como ele se expandiu para a América Latina. Era um projeto no Brasil, para a América Latina. O CEO na época foi promovido a responsável por toda a América Latina. E um dos motivos que eu atribuo é uma cultura muito forte, né? E eles se engajarem em aprender aquilo e customizar. Eles chegaram a um nível que até as próprias apresentações das reuniões de resultado, eles falaram, não está com a nossa cara. Vamos mandar para a nossa agência de marketing para ela estar dentro da nossa cultura. Então, assim, é um exemplo de uma empresa que tem uma cultura muito forte e que customizou aquele aprendizado à sua realidade. Então, acho que esse é um primeiro ponto, né? O time de liderança absorver e dedicar um tempo para adaptar aquilo ali, né, na cultura da empresa. Não, legal. Eu também vejo alguns exemplos que quando a liderança, os líderes realmente entendem o valor, né, como que aquilo melhora o dia a dia e quando isso é feito de uma forma transparente, você até comentou, cria confiança e aí o processo caminha, né? Se ninguém entende para que aquilo serve, para que eu estou fazendo uma coisa top-down, você não consegue incorporar na cultura, né? Então isso pode se perder, né? E aí, esse é o gancho que eu queria ver contigo, se existe diferença entre empresa familiar
ou aquelas empresas já profissionalizadas, onde eventualmente os principais executivos, as lideranças são pessoas de mercado e tudo. Tem diferença ou não? Ou você já viu que dá certo nos dois cenários? Como que você enxerga a questão da cultura de gestão, cultura de resultados nesses dois tipos diferentes de empresa? São tipos de empresas bem diferentes num geral. Então, e tem coisas positivas e coisas às vezes que dificultam um projeto nas duas, né? Mas em empresas familiares, a gente percebe que geralmente você tem um pouco mais de agilidade, de flexibilidade, as pessoas em geral têm uma relação mais informal. Então, um dos desafios ou um dos pontos chaves para o projeto dar certo numa empresa familiar é você entender bem essa estrutura, não a estrutura simplesmente do organograma, mas a estrutura informal, né? Como que funciona ali dentro da empresa, quais são as pessoas que têm influência, quais são as pessoas chaves para serem convencidas, para entenderem o processo. Um outro ponto que funciona e que é importante é você entender a cultura da empresa, para você não acabar colocando pontos que não estejam aderentes ali à cultura da empresa. E você respeitar também, acho que o ritmo de implantação, né? O ritmo de implantação, em geral, numa empresa familiar, às vezes pode ser mais rápido por alguma necessidade do momento, mas muitas vezes ele é um pouco mais longo do que numa empresa que não seja familiar. Eu estava pensando aqui que sempre a gente não tem como não voltar na questão da liderança, né? Então, na empresa familiar tem essa dificuldade, você falou que você tem que entender até o que acontece informalmente ali, mas na empresa também não familiar, ou numa empresa familiar que já se profissionalizou, vamos dizer assim, né? Bem entre aspas aqui, não quer dizer que não é profissional, mas você tem essa questão de tudo vai caminhar para as pessoas olharem para a liderança, e é talvez uma das coisas que vai ser mais importantes na hora de manter essa cultura viva, dessa cultura com foco nos resultados. Talvez é o principal, tem mais coisa aí, né, que essa questão da liderança. Então, por exemplo, quando a gente pega a liderança, você começou a falar um pouco, tem todo o processo de comunicação, do exemplo, a questão do incentivo que dá para os seus colaboradores. Desse, o que mais pega é a liderança mesmo, de coisas que podem ser feitas para a questão da cultura? A gente pode falar assim em principais dimensões, né? Tem outras, mas em 5 principais dimensões. A primeira delas é o time de liderança, né? O exemplo e alguns comportamentos que ele precisa ter para ajudar a criar uma cultura fértil de implantar gestão, né? Uma segunda dimensão seria os incentivos, né? Então, quais são os incentivos que a empresa proporciona que vão levar na direção da implantação da gestão. E aí a gente fala em incentivos não necessariamente financeiros, sim, são importantes, mas não financeiros, né? Então, que tipo de comportamentos são valorizados, são reconhecidos, o que tem visibilidade dentro da empresa, quais são os rituais da empresa, né? Então, os incentivos acho que são uma segunda dimensão importante. A capacitação das pessoas é super importante, acho que hoje mais até do que era no passado, porque hoje com essa geração nova que a gente tem hoje de jovens, eles querem muito entender o sentido e o propósito, né? Antigamente ainda tinha muito aquilo de vamos nessa direção e todo mundo ia sem tantos questionamentos. Então hoje a capacitação é mais importante do que antes, porque às vezes você não vai conseguir aderência, né? Ainda mais no mercado de trabalho que as ofertas são muitas. Então, se você não vende bem e não explica o porquê das coisas, as pessoas muitas vezes não vão se aderir. Então, o terceiro pilar seria a capacitação. Um quarto pilar, a comunicação. Então, acaba que podemos pensar que, sim, que é algo muito básico, né? A comunicação, mas eu já vi em várias empresas, né? Coisas simples, como uma reunião da alta direção, se define algumas coisas e aí quando cada pessoa vai para a sua área, um diretor comunicou de um jeito, outro diretor comunicou de outro jeito e aquilo ali vai gerando um ruído para baixo, né? Então a comunicação, um plano de comunicação adequado é um ponto muito importante. E um último ponto que eu destacaria é ter as pessoas certas no lugar certo, né? Por mais que você faça todos os outros 4 pilares, se você tem uma pessoa que às vezes não está no lugar adequado, às vezes o projeto não vai para frente por conta dessa situação. Então, algumas
posições chaves, né? Depois que você faz a capacitação, dá oportunidades, se você identifica que não há uma aderência ali, o melhor é para a própria pessoa e para a empresa e para o projeto é você fazer uma mudança. Ô Rafa, falando sobre, né, você é mentor de lideranças. O que, não sei se você consegue falar, mas assim, existe um padrão das lideranças que você mentora, que você, né, já viu ao longo dessa trajetória, que é um padrão de aquilo ali são pontos que normalmente as lideranças têm fragilidade e a gente tem que trabalhar aquilo para que ele consiga liderar mais esse processo de gestão, de cultura, de resultados dentro das companhias? Olha, o que eu poderia dizer tudo em exagero, de alguma maneira, gera um prejuízo, né? Então, em geral, se a gente for pegar o perfil de lideranças, as pessoas que chegam ao topo da organização, uma característica que praticamente todos têm é foco em resultados. Então, assim, são pessoas que têm a capacidade de execução e têm a capacidade de entrega, né? Salvo raras exceções, as pessoas que chegam ao topo têm essas características. E quando você tem essas características de uma forma muito forte, se você não cuida do lado relacional, do lado de pessoas, você vai entregar e gerar resultados, às vezes, às custas, né, de atropelar pessoas e de, às vezes, não criar uma cultura que as pessoas se sintam à vontade, por exemplo, em expor as suas opiniões, em discordar, né? Outro dia eu estava vendo um caso que eu me lembrei agora, que contava um pouquinho uma cena da Netflix, né? A Netflix é uma empresa que hoje até tem algumas questões aí de estratégia, que caiu o resultado, mas tem uma cultura bastante interessante e foi uma das empresas que, se eu não me engano, de 2010 a 2018, foi a empresa que mais cresceu na Bolsa nos Estados Unidos, né? Eles tiveram resultados excepcionais. E eles têm uma cultura que eles estimulam as pessoas a exporem as suas opiniões, né? E aí tem um caso lá que entrou uma pessoa nova numa área importante da empresa, e aí ele relatou que ele foi participar da primeira reunião. Chegou lá, o primeiro dia foi participar de uma reunião. Ele participou da reunião com o líder da parte de programação de filmes e séries, um cara assim, bam, de Hollywood, e tinha ali na reunião umas 15 pessoas mais ou menos. E aí, no meio da reunião, surgiu um assunto e uma pessoa discordou desse cara que era o líder da reunião, né? Falou, olha, isso que você está falando não faz sentido por conta disso. E essa pessoa que discordou, ele estava 4 escalões abaixo do cara, né? Aí o novato viu aquilo ali, ele falou, esse cara aqui já era. Não vai ter muito tempo aqui, ele vai ser mandado para a Sibéria, né? Vai ser... O cara discordou uma vez, o líder da reunião falou, não, você tá errado e tal. E o cara continuou insistindo, 2, 3 vezes, né? E esse cara que é o novato falou, pô, eu quase quis me esconder ali embaixo da mesa, ali com pena da pessoa que tava falando, né? E aí acabou a reunião, o líder da reunião foi lá, bateu no ombro do cara que discordou dele e falou, pô, boa reunião, né? E aí eles estavam saindo ali da sala e o novato foi lá e falou, pô, eu fiquei impressionado como aquela pessoa discordou frontalmente ali de você, né? E aí o cara que era o líder, ele falou, olha, aqui na Netflix a gente contrata vocês para saber a opinião de vocês. O dia que você tiver receio de pôr a tua opinião numa reunião por conta da sua popularidade, do que vão achar de você, tá na hora de você procurar um outro lugar para trabalhar, mas não aqui. A gente incentiva que você discorde, se você acha que tem um motivo, da tua liderança, né? Então, esse tipo de comportamento ainda é raro, né? Você ter um líder que vê um liderado discordar, por exemplo, dele numa reunião e consiga depois falar, pô, isso foi positivo a tua postura, porque no final você expôs a tua opinião, né? A decisão, né? Aí tem um termo que eu acho que é bem interessante que a Amazon usa, né? Discorde e comprometa. Você pode discordar e aí a discussão vai rolar. Se depois, no final, o que for definido não for a tua opinião, você que discordou, você precisa comprometer. Mas se estimula a cada um expor a tua opinião. Então, eu acho que uma das coisas que falta hoje ainda, né, nos líderes, essa humildade de saber que ele nem sempre vai ter as respostas
de saber que numa reunião ele pode ser confrontado e isso saber lidar com isso, né? Não só pode acontecer, como às vezes é positivo, né? Então, acho que o nosso perfil típico de líderes, às vezes, alguns têm dificuldade com esse tipo de situação. Uma pergunta aqui, a gente, igual eu falei, a gente quer levar prática lá para quem está nos acompanhando, né? E aí é o seguinte, eu queria que você orientasse em duas vertentes. Uma é, para os líderes, né, o que você sugere para eles? Invista nisso ou naquilo. Então, uma primeira dica seria essa. E para as áreas que trabalham as lideranças, né, RH, agente de gestão, né, o que eles deveriam olhar primeiro, ou o que é o básico para criar o alicerce, né, aquele terreno fértil para a liderança desenvolver. Então, uma dica para o líder e uma dica para uma área de gente de gestão. Bom, para o líder, eu vou falar uma coisa que pode parecer muito, muito básica, né, mas ainda acho que tem muitas realidades que lá não acontecem, né? O líder pedir feedback sincero dos seus liderados com uma certa frequência, né? Só para ilustrar isso, né? Teve um caso de uma empresa que foi feito um trabalho para desenvolver o líder, porque ele estava tendo alguns impactos negativos na equipe e tal. E aí foi feita uma avaliação, aquelas avaliações 360 graus, né? Mandaram para uma série de pessoas, lá 15 pessoas, 20 pessoas da empresa, preencherem o que achavam daquele líder, né? E aí era um consultor externo, estava lendo para o líder, mostrando, né? Quando o líder começou a ver o que as pessoas diziam, ele começou a passar mal. Ele teve que fazer uma pausa, sair da sala, porque foi tão grande o choque que ele teve sobre o que as pessoas estavam falando dele, né? Não só pelo tipo de coisas, mas porque para ele era algo totalmente novo, né? Então, acho que essa seria uma para quem não faz isso, né? Começar a pedir feedbacks com uma certa frequência. E a tua outra pergunta? E a outra é para a área de gente de gestão que cria, né, o ecossistema, o ambiente para que as lideranças floresçam, né? Aquela questão do terreno, né? Como que eu vou pôr insumos ali naquele terreno para que as lideranças floresçam, né? O que seria o básico ali para quem está nos ouvindo falar, opa, olha para isso e para isso, porque isso aqui é a base para você desenvolver uma liderança. As lideranças. Bom, né? A gente sabe que um dos primeiros alavancas para as coisas acontecerem na empresa é ter o apoio do número 1, do time de liderança. Então, eu acho que a primeira coisa que eu sugiro para as áreas de gente de gestão é elas entenderem um pouquinho da estratégia do negócio, para elas venderem para o CEO como que o trabalho delas vai potencializar a estratégia do negócio e o resultado. Porque na hora que elas conseguirem fazer essa liga, né, de como alguns processos como desdobramento de meta, avaliação de performance, feedback, contratação, como que esses processos podem ajudar na estratégia, podem ajudar nos resultados da empresa, ela vai subir na lista de prioridades do CEO ou do time de liderança. E aí ela vai ter um nível de apoio tanto de energia como de recursos, como ela vai ter um patrocinador forte ali para as ações dela. Então acho que esse seria um primeiro passo, porque senão fica só um projeto da área de gente e gestão, né? E aí ela tem que quase que remar contra uma série de outras iniciativas e como se fossem coisas separadas, né? Eu tenho aqui a operação da empresa que gera dinheiro e eu tenho aquele pessoal lá de RH que está pedindo outras coisas. Quando, no fundo, a área de RH, cada vez mais, precisa ser uma área estratégica para ajudar a estratégia e os resultados do negócio, né? Acho que é isso, assim, tem muito conteúdo, a gente brincou, não sei se estava em off, a gente já estava gravando, nós temos... Dá para gerar muita coisa de insights, de conteúdo aqui, sobre essa questão da cultura de resultados, seja com insights como a gente trouxe aqui no finalzinho aqui, seja para os líderes, para quem é líder, seja também para as pessoas que são responsáveis, o time de gestão, RH, desenvolvimento. Então, a gente tem muita coisa aqui
interessante. E aí, Rafael, queria ver com você, quem quiser conversar com o Rafael, querendo ou não ser um consultor e mentor, então quem quiser contratar o Rafael também, você deixar, não sei se tem uma rede social que é melhor, se é o LinkedIn normalmente, você quer deixar o seu contato aí, porque o pessoal pode procurar, depois a gente vai deixar também aqui nos comentários, mas tem gente que está escutando também, então como que te acha aí, se é na rede social, ou tem um lugar, um canal para te achar? O jeito mais fácil é pelo LinkedIn, né? Eu tô lá como Rafael Coutinho, Liberari, e eu estou à disposição, né? Eu gosto muito de trocar ideias, desse tipo de conversa. Quem tiver interesse em continuar essa conversa, pode me procurar pelo LinkedIn. Então tá, só fechando aqui, gente, a gente queria lembrar vocês, segue aqui nos nossos canais, de qualquer plataforma que você tiver. E, novamente, eu quero te agradecer com sua presença, Rafael, o Ivan também, a gente está aqui hoje. Um abraço, até semana que vem, um abraço, beijo para todo mundo. Rafa, brigadão. Eu que agradeço. Vamos ter outros eventos para explorar outros assuntos, mas eu acho que foi super enriquecedor, acho que o pessoal gostou bastante e é só um insight, né, para eles poderem explorar isso depois ali e desenvolver essa cultura de gestão de resultados dentro das organizações. Obrigadão. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau.